Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre o aumento da inflação de agosto e como que isso vai impactar no meu, no seu, no nosso bolso e como que isso vai impactar também em Brasília. Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e sua família. Queria mandar um grande abraço, um grande beijo aí para os nossos apoiadores no Padrim. Se você quiser nos apoiar, só clica lá no link, clica aqui no link e veja quais são as recompensas que tem mais a ver com você, e a recompensa máxima é você poder escolher um tema e ter uma aula comigo. Vamos lá. Saiu agora o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Houve uma ligeira queda em relação a julho, mas um aumento aí, essa queda é muito pouca e muitos economistas estão dizendo que a inflação vai aumentar. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre por que aumentou o preço da carne, a conta de luz, a questão da energia elétrica, sobre a gasolina, mas no vídeo de hoje eu quero te dizer o seguinte: provavelmente vai continuar aumentando a inflação, o brasileiro vai continuar perdendo o seu poder de compra. Agora, essa semana que teve a manifestação lá em Brasília, em São Paulo, né, no dia 7 de setembro, com o apoio do presidente, e aí ele elevou o tom, e com isso muitos ficaram já com medo, e aí no dia seguinte, mesmo ele mandando aí, fazendo um recuo estratégico ou não, ou arregando, depende aí de como você vai analisar esse fato, a verdade é que um grupo de caminhoneiros tentou, de alguma forma, atrapalhar a economia, tentando parar. Vamos lembrar que esses caminhoneiros, a grande maioria, não são autônomos, são empregados do agronegócio, porque somente quem ganha no Brasil com dólar a 5, 6 reais é o agronegócio. Essa é a grande verdade, porque exporta. E aí, a boa parte dos caminhoneiros que são autônomos não participaram, mas aqueles que participaram tiveram um banho de água fria, tomaram, um grande banho de água fria, quando o presidente teve que mandar um áudio dizendo o seguinte: olha, parem de fazer isso, voltem para as suas casas, porque senão vocês vão piorar a economia. E aí muitas pessoas começaram a ir em postos de gasolina, muitas pessoas começaram a comprar alimentos em excesso, tentando estocar, achando que de repente haveria algum problema. O que vai ocorrer a curto prazo? Em curto prazo, com a inflação aumentando, além da gente perder o poder de compra, significa que as coisas vão ficar mais caras e vamos entrar num ciclo vicioso. Os preços vão aumentando, você tem o dólar que está pressionando essa inflação, o consumidor está perdendo o poder de compra, as pessoas vão começar a consumir menos, quem pode continua, quem não pode se sacode e se fode, né? E aí o que ocorre? A médio prazo. A médio prazo, a gente vai começar a ter uma crise maior, porque o cara vai começar a produzir, não vai ter quem compre, porque não tem emprego, não tem renda. E aí o governo vai arrecadar menos, e aí quem é que vai continuar ganhando? Quem continua ganhando é o agronegócio, obviamente, porque ele exporta. Muitos vão dizer, o agronegócio é que leva o Brasil nas costas. É verdade, mas a que preço? Essa desindustrialização do país. E a longo prazo, Bolsonaro perde aí capital político. Quanto pior a economia, menor é o apoio que tem aí da população. Até porque, como diria Betinho, quem tem fome tem pressa. Como é que se pode resolver essa equação? Depende aonde você quer fazer, como você vai fazer. Como a gente tem um governo liberal, já que Paulo Guedes é liberal, dificilmente vai ser aumento aí de impostos, até porque o brasileiro médio não aguenta mais pagar imposto. Uma das poucas formas seria taxar grandes fortunas. Já falei isso aqui no canal, a gente tem vídeo sobre taxação das grandes fortunas. Muitos dizem, e com razão, que o Brasil continua sendo um celeiro e um cassino. Por quê? Porque quando a gente pensa em bolsa de valores, eu, Bruno, posso, por exemplo, comprar ação, pensando aí na minha apostadoria, numa empresa boa, que pague bons dividendos, uma empresa sólida. O cara que quer especular, ou a empresa que quer especular, ela ganha muito dinheiro no Brasil. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a empresa X tem aí um papel sendo vendido, um lote a 100 reais. E aí, o que a empresa, um grupo faz? Começa a falar na mídia, solta na mídia, por exemplo, várias notícias ruins, e aí a galera com medo, o efeito manada, o preço dessa ação cai para 50 reais. Aí essa grande empresa vai lá, compra uma enxurrada de ações, depois joga na mídia aí boas notícias, vai o efeito manada, todo mundo comprar, e aí a ação tá 120. Essa empresa que comprou a 50 vende e ela tem lucro, entende? Por quê? Porque não se taxa lucros e dividendos no Brasil. Então é muito fácil para quem já é rico, tá? Para quem já é rico, especular. Esse é o capital especulativo. Por quê? Porque ele compra e vende ação em lotes muito grandes, com uma variação muito pequena, ele não é taxado. Diferente do capital não especulativo, que é o cara que para e pensa, não, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou investir nessa empresa que é uma empresa sólida, ou a empresa que se sente segura para abrir seu capital na bolsa de valores, para pegar recursos, para pegar esse recurso, gerar mais dinheiro, gerar caixa, ir crescendo e depois pagar os seus acionistas. Entende? Por que é celeiro? Porque o Brasil, desde o século XIX, desde 1500,
500, brother. Desde que o Brasil é Brasil, ele sempre teve um ciclo agrário. Primeiro foi o ciclo do ouro, depois a gente teve o ciclo da mineração, depois a gente teve o ciclo do café. A gente tentou aí uma industrialização com Vargas. Vargas só entrou na Segunda Guerra Mundial, depois conseguiu uma companhia siderúrgica para chamar de nossa. Depois teve a Petrobras em 1950. E aí a gente estava começando a industrialização, veio os militares, tentaram fazer uma industrialização, mas devendo, né, pegando dinheiro emprestado. Aí com a crise do petróleo, a partir da década de 80, a gente começa paulatinamente uma desindustrialização do país, sabe? A gente teve em alguns setores durante o governo Lula uma reindustrialização. Lembra das plataformas de petróleo, né, os estaleiros? Isso gerava emprego, isso gera renda. E a gente não está vendo isso no Brasil. A culpa é do empresário? Não. Você imagina você ser dono de uma hortifruti, você quer abrir uma segunda empresa. Como é que você vai abrir, sabe, com todo esse caos social que a gente está vendo, com o presidente toda hora falando, vou respeitar as 4 linhas da Constituição, mas não vou mais respeitar as decisões do Moraes, entende? Então esse caldo político, essa instabilidade política, ela vai para a economia. E aí o que o cara faz? Pô, eu vou vender menos, ele vende menos, então tem menos produtos no mercado, e isso faz também o preço elevar. E aí, ou, por exemplo, o cara, para produzir um produto, ele precisa importar material, matéria-prima, ou alguma peça, ele vai pagar em dólar. Então, para ele não ter prejuízo, ele vai repassar para o consumidor. Então, essa cadeia de inflação, ela pega tudo. Claro que se tivéssemos um governo estável, né, politicamente, do tipo, não, vamos manter tudo direitinho aqui, não vamos atacar a justiça, uma condição social, política mais estável, mais tranquila, provavelmente o grande investidor ia olhar para o Brasil e falar, não, aqui eu posso investir, vou abrir uma fábrica, vou abrir uma empresa, vou abrir uma filial, vou começar a produzir mais. Então, esse aumento do IPCA, dessa inflação, só tende a piorar. Essa é a grande verdade. Só tende a piorar. Não tem muito mistério. Pode-se diminuir? Pode-se. Uma das formas de fazer isso é elevar a taxa de juros. E aí o problema de elevar a taxa de juros no Brasil, qual é? Porque aí o cara que tem dinheiro, por que ele vai tirar o dinheiro, sei lá, se a taxa de juros chegar a 10% ao ano? Por que ele vai tirar o dinheiro dele da renda fixa? Se ele deixar R$1.000, no final de um ano ele tem 1.100. Ele não vai tirar esse dinheiro e vai, de repente, para o mercado de ações, por exemplo. E aí você imaginando o grande investidor, entende? O cara que tem milhões. Vai deixar na renda fixa. Fica mais caro emprestar dinheiro com uma taxa de juros alta, mas você consegue também controlar a inflação. Então, assim, tem algumas formas de você controlar a inflação? Tem várias, mas nenhuma é fácil. Nenhuma é fácil e aí você precisa de capital político, tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.